Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. Hoje, o nosso assunto é trabalho escravo. Mas será que esse é o termo correto? Ainda existe essa prática no Brasil? O que diz a legislação sobre o assunto? E quem vai nos ajudar a responder essas dúvidas é o assessor jurídico da CNA, Frederico Melo, que está aqui com a gente no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. A escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, por meio da Lei Áurea. Então, como é possível ainda existir trabalho escravo no Brasil, Frederico? Bom, Marcelo, a escravidão antiga e a condição análoga de escrava existente hoje são um pouquinho diferentes, tá? De fato, houve a extinção do trabalho escravo, como você bem colocou. Hoje em dia a gente tem um conceito mais moderno e um pouquinho diferente, que é a exploração do trabalhador em condição análoga à de escravo. Hoje ela tem previsão dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do Código Penal. Agora que nos explicou que atualmente temos trabalho em condição análoga à de escravo, pode nos explicar então qual é a penalidade para quem explora esses trabalhadores? Olha, como eu havia dito na pergunta anterior, esse conceito está dentro do artigo 149 do Código Penal. Todavia, as suas penalidades devem ser analisadas dentro do Código Penal e fora dele. Dentro do Código Penal seria realmente a questão relacionada ao crime, onde a pena de reclusão é de 2 a 8 anos e pena de multa. A gente também pode fazer a análise da penalidade sobre o prisma administrativo, em que o fiscal do trabalho vai até a fazenda, ao nosso produtor, e faz a aplicação de uma multa administrativa estratosférica. Realmente os valores são aviltantes, além da inserção da lista suja, que é uma lista em que, uma vez o empregador estando lá dentro, ele não consegue fazer, por exemplo, buscar empréstimos públicos. Ou seja, para o nosso empregador, para os nossos representados que, em sua boa parte, trabalha de forma alavancada com créditos públicos, praticamente inviabiliza a continuidade do seu trabalho, da sua produção. Fora que ele vai ter que regularizar todas as questões trabalhistas, fazer pagamento de dano moral coletivo e uma série de outras questões inerentes à regularização desse trabalho. Fora a área administrativa e a área penal, a gente tem ainda a penalidade da ilicitude civil, que seria a questão esculpida no artigo 243 da Constituição Federal, que assevera que, encontrado na propriedade a exploração de condição análoga a trabalho escravo, vai se ter a retenção da propriedade e de todos os bens econômicos advindo dele. No entanto, aqui eu faço uma ressalva dessa ilicitude civil. Como ela está dentro da Constituição, a Constituição também diz que ela padece de regulamentação, ou seja, ela ainda precisa ser regulamentada. Então, hoje nós temos as penalidades administrativa e penal já em vigor, e assim que o Congresso criar uma proposta de lei a ser aprovada pelo Presidente da República, também vai entrar em vigor a parte do ilícito civil. Agora, o que caracteriza a exploração do trabalho análogo à de escravo? Bom, como eu havia falado na primeira pergunta, é um conceito um pouco diferente daquele antigo, onde se viam pessoas acorrentadas, etc. Mas ainda está atrelado sobre a questão do cerceamento, da restrição de liberdade. Tá? Ela advém da Convenção 29 da OIT, então é uma lei internacional que é ratificada pelo Brasil, em que fala sobre essas questões essencialmente de liberdade. Então a gente pode falar sobre trabalho forçado, sobre retenção de documentos, sobre servidão por dívida e questões correlatas à restrição de liberdade. Ainda o Brasil é um país inovador e ele inova esse conceito de condição análoga de escrava, e ele traz para dentro do artigo 149 também questões relacionadas à dignidade da pessoa humana, que são
a possibilidade de se considerar trabalho em condição análoga de escrava para jornadas exaustivas ou condições degradantes de trabalho. Agora, quais os outros países que utilizam os termos condição degradante e jornada exaustiva para caracterizar trabalho em condição análoga à de escravo, Frederico? Olha, a CNA, junto com outros setores da área patronal, desenvolveu alguns estudos fazendo uma análise de boa parte dos países sobre essa legislação. E não foi encontrado em nenhum país os termos condições degradante e jornada exaustiva. Se encontra, sim, o trabalho escravo, o trabalho forçado, a condição análoga de escravo são os termos utilizados nos outros países para caracterizar esse trabalho escravo moderno, mas em nenhuma dessas situações nós encontramos o tema relacionado com a dignidade humana sobre o aspecto da condição degradante ou da jornada exaustiva. É algo exclusivo do Brasil. Dentro dessas condições, atualmente há mais trabalho escravo no campo ou na área urbana? Bem, a gente tem aqui que fazer uma análise histórica para que nós possamos compreender o resultado do que eu vou dizer. O Ministério do Trabalho passou a desenvolver um trabalho contínuo à fiscalização sobre a exploração do trabalho escravo ou da condição análoga ao trabalho escravo na década de 90, e que se começou exclusivamente no meio rural. Então você tinha na década de 90, nos anos 2000, a preponderância da exploração no trabalho rural. Mas não é porque no setor rural existia mais trabalho escravo do que no setor urbano. É porque o Brasil quantifica essas explorações pelo número de casos encontrados, pelo número de resgates feitos pelos auditores do trabalho. Ou seja, daí, por óbvio, se tinha uma intensidade maior na fiscalização no meio rural, nós encontrávamos trabalho escravo mais no setor rural. Essa situação veio modificando, mas ainda assim o maior número de propriedades até hoje, todos os anos a gente pega, são mais propriedades fiscalizadas no setor rural do que no setor urbano. Em 2013 a gente teve um marco, que foi a primeira vez em que se teve mais trabalhadores resgatados no setor urbano do que no rural. Só que era uma diferença pouca, era algo entre 53% e 47%. A gente sempre faz essa análise, Marcelo, sobre o ano anterior, justamente para que a gente consiga pegar os dados compilados do Ministério do Trabalho. E no ano de 2015, a gente observou que, isso está em fevereiro, tem algumas pessoas que contestam esses dados, porque falam que o Ministério do Trabalho fez as suas atualizações, etc. Mas a gente sempre trabalha com o marco de fevereiro e março, que é quando nós pedimos reiteradamente esses dados ao Ministério do Trabalho. Havia cerca de 1.010 trabalhadores resgatados, em que mais de 600 eram do setor urbano e 400 e pouco eram do setor rural. Então foi a primeira vez que a gente teve, de uma forma expressiva, uma diferença muito maior de exploração encontrada no setor urbano do que no setor rural. Você acha que a fiscalização no setor rural é mais forte? Com certeza absoluta. Pode ser que nos próximos anos isso tende a mudar em decorrência dessa modificação desses dados, principalmente em face do aceleramento que se teve na construção civil, na indústria têxtil, que são atividades em que se encontram com maior frequência o trabalhador sendo explorado em condição análoga de escrava. Mas hoje, se nós dissermos dos últimos 20 anos, esse é um fato que pode ser afirmado com total segurança. Eu agradeço então a participação do assessor jurídico da CNA, Frederico Mello. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de poder explicar ao público essas questões tão relevantes para o nosso setor.